Persiste em ler. Medita estas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás não somente a ti mesmo, como também aqueles que te ouvem. Nós tomamos 1 Timóteo 4, alguns versos para nossa reflexão nesta manhã. Nós não devemos tentar crescer para cima antes de crescer para baixo. A razão de tantas pessoas caídas, destroçadas à beira do caminho, é que elas cresceram muito para cima. Então, quanto mais alto, maior são os ventos, mais fortes são os ventos. E se você cresce muito para cima e não cresce para baixo, não firma as raízes, então lá em cima um vento forte pode te derrubar. Muitas pessoas estão caídas à margem do caminho, porque elas cresceram muito para cima, mas não cresceram para baixo. Mas Deus, Ele é tão bom, sábio, Deus sempre nos dá provas, testes, vendavais, que os vendavais que balançam as árvores faz com que as raízes vão se firmando mais. Quando o vento empurra a árvore para um lado, as raízes se movimentam e ali, ao se movimentar, elas descem mais. Então, nós queremos moleza, não é? Nós queremos moleza. Mas a vida fácil, ela é um problema. Embora seja o desejo do nosso corpo, da nossa mente, facilidades, porém, a árvore que tem água em abundância na superfície, ela não precisa aprofundar as suas raízes para buscar água. Então, suas raízes ficam sempre na superfície. Qualquer vento forte pode derrubá-las. Então, nós vivemos na era de Laodiceia, onde as facilidades da vida impedem as pessoas de se aprofundarem em Deus, em oração. Não precisamos de Deus na vida diária, pelo menos essa é a impressão que se dá, porque não temos necessidades financeiras, temos muito dinheiro, só passar o cartão no banco, cartão de débito, cartão de crédito e planos de saúde, temos bons médicos e se adoeceu, é só ligar para o plano de saúde. Se bater o carro, temos seguro. É assim. E isto pode, nada contra ter essas coisas. Tudo isso é muito bom. Porém, não deixar que as facilidades da vida nos impeçam de buscar a Deus, nos aprofundar em Deus. Então, lembrando, eu sou repetitivo acerca de algumas escrituras, mas é devido à grande importância que elas têm. Então, 1 Coríntios 15, 58, deixa eu falar de novo. Portanto, irmãos, procurai fazer, esse aí que eu citei é Pedro, que também é bom.
mas a escritura que eu me refiro agora é 1 Coríntios 15, 58, que diz: portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Também Deus nos dá um conselho: orai sem cessar. Então, nós devemos entender que as pessoas realmente que crescem, que estão firmadas em Deus e que suportarão as tempestades, são aquelas que fazem diariamente o que os outros fazem apenas ocasionalmente. Então, devemos entender uma coisa da forma mais clara possível, que não importa, em todas as áreas na vida, natural ou espiritual, as pessoas bem-sucedidas não são aquelas muito ocupadas, não. As pessoas muito ocupadas, elas fazem isto, o que na verdade é uma grande ilusão. Uma grande ilusão. As pessoas bem-sucedidas não são aquelas que vivem bastante ocupadas. As pessoas ricas, mesmo as pessoas que têm dinheiro, não são as que mais trabalham. Tudo bem. As pessoas extremamente bem-sucedidas, elas trabalham bastante mesmo. Mas não é simplesmente trabalhar muito que deixa a pessoa rica. Poucas pessoas trabalham tanto quanto o nordestino. E poucas pessoas são tão pobres quanto o nordestino. A coisa que faz a diferença é o nível de conhecimento que cada um tem. Conhecimento, poderia dizer inteligência até, sabedoria, entendimento. Tem pessoas que elas gastam o dia todo trabalhando duro em algo que não vale a pena, não é? Então, não é trabalhar muito, é você fazer aquilo que é mais importante primeiro. Não é você fazer muito, é você fazer o que é mais importante. Você pode passar o dia todo, com a picareta na mão aí, trabalhando, quebrando pedra, e no final do mês você ter um resultado insignificante. Ao passo que você pode também procurar entender o que é mais importante e fazer. Então, o que separa o vencedor dos demais é esta grande habilidade, esta capacidade de fazer o mais importante primeiro. Então, não se iluda porque você trabalha muito, trabalha o dia todo. Isso não quer dizer nada. A pergunta é: você faz aquilo que precisa ser feito? Então, a pergunta que devemos fazer é: o que é que eu não estou fazendo, mas que se eu começar a fazer de uma maneira sistemática, diária, todos os dias, com vontade ou sem vontade, qual é a coisa que eu não estou fazendo, mas se eu começar a fazer, trará uma grande mudança na minha vida? Isso é o mais importante. É essa pergunta que os tolos não fazem, mas você pode e deve fazer se ainda não fez. Qual é a coisa que eu ainda não estou fazendo, mas que se eu começar a fazer de uma forma sistemática, todos os dias, com vontade ou sem vontade, trará uma grande mudança na minha vida? É isto que é a questão. É você fazer o mais importante primeiro. As demais coisas você faz depois. Então, mas qual é a coisa mais importante que podemos fazer em nossa passagem aqui pela Terra, nesta vida? Meu irmão, não precisa ser muito inteligente para saber, não é?
Nós temos a Bíblia toda nos dando dicas, né? Jesus falando das 5 virgens, que 5 tinham azeite, 5 não. Jesus já deu toda a dica ali. Olha, o mais importante é você adquirir azeite. Depois que você tiver adquirido o azeite, meu irmão, minha irmã, então você pode relaxar. Mas você tem que ter o azeite primeiro. Então, você deve saber que Deus nos deu talentos. Cada um tem um talento. E o nosso Senhor vai voltar e Ele vai nos chamar para prestar contas do que fizemos com os talentos que Ele nos deu. Não é? Então, nós devemos pensar nisto. Tem coisas que seria interessante fazer, prazerosas, sim, mas o mais importante primeiro, a habilidade de fazer o mais importante primeiro é o que separa os vencedores dos demais. Por isso Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu poderia falar mais uma série de coisas, mas essa escritura, ela fala tudo de que precisamos nesta manhã. Deixa eu repetir, é São Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Espero não ser repetitivo, mas deixa eu falar mais uma vez, devido à importância. A capacidade de fazer o mais importante primeiro é a habilidade que separa o vencedor dos demais. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.